É por costume, quando nós adentramos o santuário e está sendo lida a palavra ali, a gente estaciona, para, em sinal de respeito, de temor, enquanto está lendo a palavra. Ao terminar, a gente se adentra. É temor e respeito à palavra de Deus. Amados, o assunto visto domingo anterior, ele está nesse material aqui. Aqui tem 120 cópias. Tudo que foi colocado aqui a respeito da igreja viva, a igreja atuante, e aquilo foi mostrado a título de nos dar umas agulhadas para a gente reagir. Eu vou pedir que 2 irmãos, 2 diáconos, 2 irmãos, no final se postem de um lado e do outro ali, e você vai receber tudo que foi falado e ministrado domingo anterior. Amém? Eu pediria um irmão que já levasse para lá. Aí vai ficar um à direita e uma à esquerda, e você recebe o material. Como domingo próximo nós temos as eleições, eu vou falar hoje, entrar no estudo do louvor e adoração a Deus. Domingo próximo nós não teremos EBD, e no próximo domingo eu conto a ceia, ó céus, ó vida. Ah, tá. É ceia, mas o pastor disse que até 10 horas dá para. Então, quanto mais eu caminhar hoje, melhor será para o próximo domingo. Então, domingo próximo eleição, o seguinte, que é a ceia, mas nós teremos o encerramento desse estudo, vocês receberão o material, ok? Em nome de Jesus. Para que vocês tenham a noção de quem nós estaremos sempre adorando e cultuando, eu vou passar um pequeno videozinho ali, pequeno, para você conhecer bem melhor o tamanho, a magnitude deste Deus que você presta louvor. É um material que foi montado para nos dar uma ideia desse mundozinho tão pequeno que Ele criou para nós. Eu vou adiantar ali, porque eu explico no final. Nós vamos fazer uma viagem, tá? Pode ser na Enterprise, uma nave aí, que já viaja até na velocidade da luz. Para ter uma ideia da grandeza do que Deus criou. Nós estamos vendo ali uma folha, uma folhagem, uma folha, a distância de 1 metro, olha lá, 1 metro, distância de um braço. Estamos olhando essa folha. E nós vamos pegar esta nave e vamos subir em múltiplos de 10. 10 metros, 100 metros, 1000 metros, ok? Estamos a 1 metro. Subimos 10 metros. Nossa viagem para cima, tá vendo? Já podemos ver até os arbustos, né? $100 metros, múltiplos de 10, 100 metros. Já dá para ver ali alguma coisa em volta, um pedacinho de um lago, olha lá, né? A 1 quilômetro de distância, de altura, já estamos a 1 quilômetro, já dá até para saltar de paraquedas, conforme diz ali. Eu não salto. A 10 quilômetros de altura já dá para ver os quarteirões, está vendo? Aquele retângulo vermelho está definindo aquela folha que nós selecionamos. Nós estamos olhando ela agora a 10 quilômetros de altura.
Só um minutinho. 100 quilômetros de altura. Já dá para ver ali no sul, ali, ó, uma parte do estado da Flórida. Isso aí, essa foi feito lá nos Estados Unidos. A 1000 quilômetros, já dá para ver já toda a península ali da Flórida. A 10.000 quilômetros, já dá para ver essa linda terra que nós moramos, o hemisfério norte, já o Brasil ali, a América Latina, lá, a América do Sul, aliás, a América do Sul, aparecendo no sul ali. A 100.000 quilômetros de altura, olhando para aquela imagem, olha lá. Olha em volta da Terra como é que está de estrela. Que maravilha. Estamos a 1 milhão de quilômetros da Terra. Já dá para ver a órbita da Lua. Você já vê a órbita da Lua. A 10 milhões de distância daquela flor, olhando, você já dá para ver a órbita da Terra em azul ali, ó, em torno do Sol. Deus pequeno, né, irmão? Estamos a 10 milhões de quilômetros. Agora mesmo nós vamos passar para o ano-luz. A 100 milhões de quilômetros, você já dá para ver Vênus, Terra e Marte. Em vermelho lá aparecendo, ó, já 3 órbitas de planetas. A 1 bilhão de quilômetros de distância daquela flor, já dá para ver, já inclui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e um amarelo ali, o Júpiter. A 10 bilhões de quilômetros aí para cima, você já veria todo o sistema solar e a órbita de todos os planetas. Daria para ver. A 100 bilhões de quilômetros, olha lá, o sistema solar começa a desaparecer no meio do universo. A 1 trilhão de quilômetros, o Sol se torna uma pequena estrela no meio de outras milhares. É milhares de milhares mesmo. Agora mudamos a unidade. 1 ano-luz, arredondando para fazer a conta fácil, 9,5. Nós estamos a 9,5. É 9.400 e pouco, tá. 9,5 trilhões de quilômetros daquela flor. 1 ano-luz. Estamos a 9,5 trilhões de quilômetros daquela flor. Folha. Apertei errado aqui. Agora. 10 anos-luz. Estamos a 95 trilhões de quilômetros daquela folha. Aqui vemos estrelas no infinito. Olha lá. Cadê a Terra? Cadê o Sol? E diz a palavra que ele põe isso na palma da mão, né? Tá, maravilha. 100 anos-luz a 950 trilhões de quilômetros, nada além de estrelas e nebulosas. Mil anos-luz, nem vou falar mais da quilometragem. As distâncias, a essa distância, as estrelas parecem se fundir. Estão viajando pela Via Láctea. Via Láctea, caminho de leite, né? Lá do latim lá.
Estudei latim, 4 anos. Via Láctea, nossa galáxia. O retângulo está lá porque nós estamos dentro do nosso sistema solar, a nossa galáxia. Dez 10.000 anos-luz. Viajamos, estamos viajando dentro dela, ela aí, ó. 100.000 anos-luz. Então, estamos chegando, vendo a periferia, o final dela, o terminal dela. A olho nu só dá para ver 3. Andrômeda, no céu, Andrômeda, a Grande Magalhães e a Pequena Magalhães, a olho nu. A Pequena Magalhães está a 200.000 anos-luz daqui. A pequena. A grande só a 160.000 anos-luz. 160.000 vezes 9,5 trilhões de quilômetros. Olha lá, a nossa galáxia, nós estamos ali, ó. Já vamos sair dela. A ela lá. Nessa distância podemos ver toda a Via Láctea, também outras galáxias. Dizem os estudiosos que existem bilhões e trilhões de galáxias, com bilhões e trilhões de estrelas nelas e corpos celestes. Dez milhões de anos-luz. Já basta, né? Já dá uma ideia da grandeza, não deu? Perfeito? Agora vamos ao contrário agora. Nós estamos dando um marcha ré ali rápido. Estamos voltando, ok? Desculpa. Quero voltar naquela folha. Olha lá, voltamos na folha. Agora vamos entrar para aquela folha dentro. O que nós fomos para cima, agora vamos para baixo. Estamos o quê? A 1 metro da folha. Estamos agora a 10 centímetros lá. Dá para ver, era bonitinha lá. A folha é perfeita. Ó. A 1 centímetro da folha. 1 centímetro dela. Já dá mais detalhes, ó. Estamos a 1 milímetro da folha. Aquele branco lá é aquele caule. É o caule. Olha lá. 1 milímetro da folha. Estamos a 100 microns. 1 micron é pegar 1 metro e dividir por 1 milhão. Aí você pega uma pedacinha dessa e multiplica por 100. Olha lá. As células se definem, pode-se ver a ligação entre elas. A 10 microns, pega 1 metro, divide por 1 milhão e pega 10 partes disso. Começa a nossa viagem no interior da célula. 1 micro. Como eu falei, 1 metro, divide por 1 milhão, essa distância
Aqui nós estamos da célula. Já dá para ver o núcleo. Agora já mudou a unidade para angstrom. Pega 1 metro e divide por 10 milhões. Pega 1 metro, divide ele em 10 milhões de partes e pega uma partezinha dessa. Eu vou parar nesse ponto ali, ó. Novamente mudou o total. Já podemos ver o que? Os cromossomas. Onde está toda a genética. Aquela planta sempre vai produzir ela mesma, com as características dela. Vamos mais um pouquinho. Já dá para ver pedaço do DNA. Blocos cromossômicos e tal. Amém, irmão? Pode ir para o item seguinte. Viram a grandeza do que foi criado pelo nosso Deus? O próximo. Pode fechar esse e abrir o seguinte. Parece que chama conclusão. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, pergunto: que é o ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior aos seres celestiais e lhe deste a glória e a honra de um rei. Todas as coisas foram feitas por intermédio deles, sem ele nada do que existe teria sido feito. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, onde descansam os meus pés. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Ali eu coloquei para mostrar aqui, ó. A pequena e a grande nuvem de Magalhães, duas galáxias que podem ser vistas a olho nu, só de curiosidade. Tá. Então, poderia ser isso obra do acaso? Poderia alguém estar por trás de toda essa engenharia? Amados, então o louvor, a adoração, especificamente o louvor, que a adoração nós vamos ver que é uma coisa diferente, o louvor que você presta, os instrumentistas ali, a igreja aqui, a irmã que está ali fazendo sinais quando o louvor está sendo ministrado, e as irmãs que estão ministrando, é a esse Deus que você está, é diante dele que você está presente. E é para ele que nós fazemos esse louvor. Ok. Finalmente, entremos no nosso assunto. Eu estava ansioso para isso. O louvor e a adoração na casa de Deus. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva? Deixa eu ver onde é que está o céu e a terra. Ele é tão grande que ele tem que curvar. Olha a imensidão, a grandeza deste Deus. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra
e pesou os montes com o peso e os outeiros em balanças. Ali eu coloquei umas considerações iniciais de conceitos. O conceito de arte. A arte, do latim ars, é o conceito que inclui todas as criações realizadas pelo ser humano para expressar uma visão, fazer uma abordagem sensível do mundo, seja esse real ou imaginário, uma imaginação que ele tenha, seja esse real ou fruto da imaginação, através de recursos plásticos. Posso fazer uma escultura, uma moldura, linguísticos. Posso escrever uma obra, Shakespeare, Os Lusíadas. Camões, Os Lusíadas. Ou sonoros. Através desses recursos sonoros, plásticos, linguísticos, escrita, né? A arte permite expressar ideias, emoções, percepções e sensações. Artista não é sinônimo de estrela. Não preciso nem explicar isso. Artista é aquele que lida com a arte, trabalha com a arte nas suas diversas formas. Existe um artista supremo, o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o primeiro, o maior e inigualável artista. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como vocês viram aí o firmamento. A arte vem de Deus. Deus é o autor da vida. O diabo não criou nada, mas sim usurpou, copiou, apropriou-se indevidamente daquilo que Deus criou, assim como faz com tantas outras coisas, e tem usado a arte como veículo para o seu auto-promover. Eu coloquei ali Lucas 4:6, e futuramente nós vamos entrar num estudo muito importante, onde Satanás, quando leva Jesus ao deserto e mostra para ele tudo, e fala para ele: tudo isso aí me foi dado, ó, e eu posso dar a quem eu quiser. Se me adorares, tal, põe nas suas mãos. Quem deu isso para ele? Essa autoridade que ele tem hoje. Jesus o chama de o quê? O príncipe deste mundo, não fala? Vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Quem passou para Satanás isso aí, essa autoridade? Tornou ele príncipe desse mundo. Foi Deus? Não. Isso aí é para o futuro. Ele passa a mão em tudo. É um usurpador. Não há nada de errado em você ser um artista cristão que faz da sua arte um instrumento para louvar a Deus. Parece que, eu creio que uns 90% dos grandes cantores hoje que existem na mídia geral nasceram em igreja. A maioria que eu já vi hoje, lá naquele Raul Gil, senhor, não, eu cantava no coral. Roberto Carlos, e para aí afora. Gravaram CDs evangélicos, gospel. Eu digo que tem o gospel, que é gospel evangélico, mas tem o gospel também, né? Tem muito gospel por aí, entendeu? A maioria deles, irmão, nasceram cantar no coral da igreja. Mas
o ouro, a prata, o lucro, o dinheiro, a fama, a autoprojeção, tirou, mudou o caminho. Não precisa nem de eu citar nomes que vocês já sabem, alguns famosos aí. Então não há nada de errado você ser um artista cristão que faz da sua arte um instrumento para louvar ou adorar ao Senhor. Toda boa dádiva e dom, e todo dom perfeito vem do alto, provém do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que é bom vem do Senhor, o Pai das luzes. Cabe a você aprimorar, estudar, dar o refinamento. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. As bandas, orquestra, tem um prato que eles batem assim. Aqui é um símbolo. Tem ele também de corda. Aquilo ali, tine, né? Ele bate aquilo ali. É um símbolo altissonante. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um adufe na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com adufes e com danças. A diferença entre louvor e adoração. Agora a coisa aqui vai começar a pegar. Eu não quero ser excluído não, mas vou falar lá. A música como arte possui 3 papéis, funções principais. A música como arte, ela tem 3 papéis importantes principais. O primeiro deles, o primeiro papel da música como arte, e o mais importante, você vê que eu mudo a cor de vez em quando para chamar a atenção, é a arte voltada para Deus, como expressão de louvor e adoração. A primeira função, o primeiro papel dela é a arte voltada para Deus, como expressão de louvor e adoração. Se você canta, canta para Deus. Se toca, você toca para Ele. Se dança, você dança para Ele. Se você compõe é para Ele. A sua arte, a música como arte em você, está sendo primeira função, adoração do Senhor, louvor dEle. A diferença entre louvor e adoração não tem nada a ver com o que afirmam por aí, tá? Louvor é uma música assim mais rápida e adoração é uma música lenta. Aí eu escrevi ali embaixo, nada a ver. Ali até merece parar um pouquinho ali. Ali está a chave do negócio. Louvor é a música como arte que fala dos atributos de Deus, elogia Deus, exalta Deus, fala o que Ele é, fala dos feitos de Deus, louva e exalta Deus pelo que Ele fez e ainda faz. Será que um louvor, que eu pegar a letra dele, hoje eu vou esse louvor usar para o Senhor. Eu tenho que, irmão, o conteúdo não é porque está cantando hoje, está cantando para todo lado, não.
cânticos aí, entre aspas, de louvor, que fizeram sucesso tremendo, fizeram assim, ó. Não se canta mais hoje, acabou, por quê? Mas a harpa cristã, o cantor cristão está lá até hoje. Uma vez, de manhã aqui, o louvor o trem estava doído. Pastor, não esqueça disso, eu já falei isso para vários irmãos. O pastor parou. Irmãos, vamos cantar, eu não me lembro agora, o hino que ele pediu do cantor cristão. Cantou aquele hino, irmão. O negócio mudou tudo, o ambiente, o ar, mudou tudo. Foi aquela... Aí, terminando, saindo ali nesse corredor, uma irmãzinha falou comigo assim, puxa, quando cantou aquele hino, mudou tudo, ficou bom demais. Quando aquele cântico do cantor cristão que o pastor pediu, a coisa mudou, mas que coisa... irmã, é bem diferente mesmo. Vai ver alguma coisa sobre o autor desse hino, por que ele fez, para quem ele fez, como ele fez. É outra coisa, muda, o ambiente muda. Olha lá. Essa letra que eu estou com ela, deixa-me ver aqui. Isso fala dos atributos de Deus, bondade, santidade, misericórdia. Isso elogia Deus, exalta Ele, fala do que Ele é, fala dos feitos dEle, para que os outros fiquem sabendo, fala dos efeitos, dos feitos de Deus. Louve e exalta Ele pelo que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer. Esse pedacinho aí, esse 09 aí é importante. A adoração já é diferente. Aí é você e Ele. É relacionamento, é intimidade, é uma atitude pessoal. É você e Deus numa expressão direta com Ele. Você não se contenta apenas em ser salvo, mas você se envolve com quem te salvou. Você não se contenta em apenas agradecer, elogiar, falar dos atributos de Deus para as outras pessoas. Você não se contenta só com isso. Quando adoramos, a gente se curva, se prostra com o rosto em terra, é um estilo de vida. O adorador se envolve com o Deus maravilhoso que o salvou. Aqui tem um exemplo que eu ouvi pela televisão, alguém contando, dando uma ilustração da adoração. Fato real. Um incêndio, não sei mais aonde foi, de um prédio, e lá no último pavimento, ainda tem alguém lá, e a escada Magiros tinha dificuldade de alcançar ali. E aí um dos bombeiros deu um jeito, arriscando a própria vida dele, ele fez o impossível e conseguiu, pela escada, pular lá dentro. E tinha uma jovem realmente já desfalecida por causa da fumaça, desmaiada já, ele pegou e conseguiu tirar. Passados uns dias lá no hospital, alguém falou com ele assim, escuta, você está viva hoje por causa de um bombeiro, ele arriscou a vida para te tirar. Eles já estavam desistindo, considerando impossível. Ele arriscou a vida. Se você está viva hoje, agradeça a ele. Aí ela falou assim, ué, mas eu tenho que conhecer esse camarada, eu quero conhecer. Aí levaram-na lá no corpo de bombeiro. Ela conheceu o rapaz, fez amizade com ele, fizeram amizade. Ela convidou ele um dia para almoçar na casa dela, ele foi e tal. Depois ele convidou ela para sair. Saíram e nasceu ali uma amizade. Aquela amizade virou um noivado. E o noivado redundou num casamento. Ela não ficou satisfeita e contente só por ter sido salva por ele.
Ela quis ele para ela. Então, a adoração é isso. Você não fique só satisfeito por ter sido salvo. Você quer compromisso, você quer relacionamento a essa pessoa que te salvou. Tem uma coisa muito íntima, pessoal de cada um. Isso é adoração. Agora, o louvor deve conter aqueles parâmetros que eu mostrei no slide anterior. O segundo papel da música, olha lá, é a arte voltada, ela como uma arte voltada para o mundo. Não é para ir para o mundo não, viu? É a arte que você produz para falar e apresentar o Senhor Jesus para o mundo. É tipo uma evangelização musical, um texto que você fez, uma letra para apresentar o Salvador ao mundo. Tem uma arte que tem que ser escrita, pensada para alcançar as pessoas, para apresentar Deus às pessoas. Eu coloquei ali, ó. Você não vai para uma praça, não é isso? Uma praça? Cantaram ali, ó. Incendeia, Senhor, incendeia a sua igreja, vem me incendiar. Vão pensar que o pessoal é doido. Me incendiar? Não é? O terceiro papel da música como arte é a arte produzida para a igreja. Ela fala de quê? Comunhão, compaixão e perdão, humildade, serviço. Como é precioso, irmão, aquele hino, corinho, né? Viver bem junto. Estar bem junto a ti. Eu preciso de ti, querido. Música que promove a comunhão dos santos. Sai, se cumprimenta, se abraça. São esses três papéis. O primeiro, mais importante, a música como arte para adoração, direcionada a Ele. A segunda é uma música, letras, acordes que vai ser usados para ministração, para mostrar Jesus ao mundo que não o conhece. E o terceiro, para a igreja. Em 2 Crônicas 5, 13 e 14, eu coloquei ali a referência, e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor. Veja o conteúdo dos cânticos, irmãos. Eles cantavam a palavra, porque Ele é bom. Aí, qualidade. Porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vou dizer assim, entre aspas, humanamente falando, Deus não aguenta, irmão. Quando Ele vê o louvor e a adoração, exaltando o nome dEle, eu tenho que ir ali fazer alguma coisa com aquele povo. E Ele vai fazer isso aqui, ó. Logo em seguida, ainda não é. Essa passagem da Escritura Sagrada nos mostra o quê? A presença manifesta. Na pregação que o pastor fez naquela quinta que me alterou o projeto aqui, ele mencionou, não se vê mais, ninguém fala em língua, não profetiza, não tem cânticos espirituais, não tem revelações, línguas e línguas ali, outro interpretando ali. Quando eu me converti, mais ou menos na época do irmão Alcide, a gente via isso lá. Eu ficava, mas que coisa, ele está falando ali. E a irmã de lá, tinha a irmã Laura, um irmão falando em língua lá, e de repente ela de lá começou, aí eu não entendia nada.
o pastor, na época ele era o irmão Nico, meu professor de EBD, pastor Antônio Carlos. Calma, ela está interpretando, presta atenção. E não sabia nem ler. A irmã Laura, né? Ela não sabia ler, não. Esta passagem que o templo encheu dessa fumaça, essa nuvem de glória, mostra a presença manifesta do Senhor Deus quando da celebração do culto de inauguração do templo de Salomão. Levar a arca, colocar a arca, tirar da casa de Obed-edom e levar para o templo. A Bíblia afirma que Deus habita no meio dos louvores. Dizer que Deus habita no meio dos louvores significa o quê? Que Deus é honrado. Ele se sente honrado quando o seu povo fiel rende louvores a Ele, desde que este louvor esteja em concordância com os parâmetros ensinados na Sagrada Escritura, referente ao mesmo. A casa encheu, os sacerdotes não puderam ministrar, porque houve a presença manifesta. Tem a presença do Espírito Santo em você, ele está aí, você tem o Espírito. Agora, se ele manifestar, você vai realizar através dele, por ele, cura, interpretação de língua, falar em línguas, ter revelações, a presença manifesta, ele agindo. Mas, desde que o louvor esteja em concordância com os parâmetros ensinados na Escritura referente ao mesmo. Quando o louvor é ministrado ao Senhor, obedecendo os critérios e objetivos referidos na palavra de Deus, critérios esses que vamos ver logo daqui a pouco. Que critérios são esses? São critérios que eu creio que 90% dos hinos e corinhos hoje que esse pessoal solta por aí não tem. Não existe. Portanto, vem, dá um pico e desaparece. Ainda não está falando quais são os critérios, só está dizendo que, obedecendo os critérios e objetivos referidos na palavra de Deus, vai haver a presença manifesta. Isso tem como resultado o quê? A presença manifesta da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, havendo como consequência a manifestação dos dons. Aí vem cura, operação de milagres, profecia, línguas estranhas e etc. Presença manifesta. Um louvor prestado ao Senhor dentro dos parâmetros bíblicos tem como consequência, repetir e fiz questão, presença manifesta do Espírito Santo com todas as suas manifestações abençoadoras. Como tem sido o louvor e a adoração ministrados ao Senhor nosso Deus nos dias atuais? É show? Tem que piscar a lâmpada verde, azul, vermelha e amarela? Tem que apagar ali, tem que acender aqui? Seria bom perguntar como Deus vê a questão do louvor na sua casa nos dias de hoje. A Bíblia tem algo a nos ensinar. E edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. Estão construindo o templo. Isso se refere à construção do templo de Salomão, a casa de Deus. Nota-se que o expediente de preparar as pedras fora do templo era para não fazer nenhum barulho na casa de Deus. Uma outra passagem mais antiga está ali, ó. Também ali edificarás um altar
ao Senhor teu Deus um altar de pedras, pedra mesmo, pedra bruta. Não alçarás ferramenta sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Aqui vem outra vez a recomendação de não alçar, não agir, não bater, não fazer, trabalhar com ferramentas sobre a pedra dentro da casa do Senhor. A recomendação de não alçar, isto é, não levantar ferramenta de ferro para trabalhar as pedras. Elas deveriam ser pedras brutas, para que não houvesse barulho de ferramentas no local de culto. É evidente que algum barulho deveria haver na casa de Deus, uma vez que toda a liturgia do Antigo Testamento constava de cantos, de instrumentos musicais. Mas devemos considerar o seguinte: primeiro, a voz humana não atinge volume insuportável ao ouvido humano, a menos que seja amplificada por sistema eletrônico. Segundo, os instrumentos musicais daquele tempo não eram eletrônicos, não tinham amplificadores. E como se tratava de gente especializada, deduz-se do estudo de textos bíblicos que jamais, never e nunca, os instrumentos seriam executados em volume maior do que a voz dos cantores. Porque mais à frente nós vamos ver que eram 4.000 levitas e se ouvia uma voz. Eles cantavam unissonamente. O texto diz assim, 4.000. Asaf, Emã e Jedutum. Davi chamou e falou, era um coral para a inauguração, mas esse coral tem que fazer um louvor assim, com isso e com isso. Ele citou 3 coisas, que nós vamos ver logo em seguida, que é a essência, o alicerce do louvor. Então, olha lá, o volume, os instrumentos não seriam executados em volume maior do que a voz dos cantores. Eu gosto de tocar uma gaita de vez em quando. Um dia eu fui fazer um louvor numa igreja há muito tempo, e o irmão foi comigo me acompanhar. Eu me perdi. Ele tinha que me acompanhar suavemente lá no fundo para que o som da gaita saísse. Como ele ultrapassou o volume, eu me perdi, eu não me ouvia. Então eu não sabia para que nota que eu ia. Foi um desastre total. Foi DT, desastre total. Entendeu? Deus é suave. Deve-se poder ouvir a igreja. Deve-se poder ouvir a igreja, a setinha, cantar e adorar e louvar. Percebe-se que o culto no templo de Salomão era muito agradável e dosado, com muita beleza artística, o que fazia muito bem ao ouvido humano. Eis porque o Salmo 81, versículo 2, fala de harpa suave. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. 2 Samuel diz que Davi era o quê? Suave em salmos. Por isso que o rei gostava de ouvir ele tocar a harpa. Isso mostra que as músicas eram de efeito agradável e não estridentes e agressivas ao ouvido. Um episódio bíblico muito interessante sobre o barulho está no encontro do profeta Elias com Deus no Monte Horebe. Estão lembrados do texto? Diz a narrativa que Deus passava após ele ficou numa rocha, Deus passou na frente dele, queria ver a glória de Deus e tal.
diz a narrativa que Deus passava e após ele um grande e forte vento, um terremoto, um fogo, mas Deus não estava em nenhum destes acontecimentos. E depois de tudo isso, uma voz mansa e delicada. Deus estava, portanto, num ambiente manso, suave e delicado. Quanto ao uso de instrumentos eletrônicos dentro da casa de Deus, vemos muitas vezes igrejas que, com ambiente pequeno e com instrumento ligado a todo volume, acabam prejudicando aos vizinhos e aos participantes do culto, crianças, idosos e pessoas que possuem uma maior sensibilidade auditiva. Quando eu estava lá em Foz, trabalhando em Itaipu, um colega meu que estava lá comigo, o professor Menaldo, ele, domingo de manhã, lá perto de casa, tinha uma igreja, eu congregava em outra, mas pertinho tinha. E ele falou comigo: Armando, todo domingo de manhã eu não quero nem saber, eu vou para a janela para ouvir aquele pessoal ali cantar e tocar. Que hino bonito. Será que Deus não estava evangelizando ele, ouvindo as letras e as músicas? Dizer que todo domingo de manhã ia para a janela para ouvir a igreja, o período de louvor. Depois ele ia almoçar. Aí, tá vendo? Mas tem de vizinhos, né? Eu fui num culto uma vez que o meu tímpano doía como se alguém pegasse uma agulha e a dor dele é essa. Você sente uma dor quando a membrana estica demais, ela dilata, dói, é como se fincasse uma agulha à altura que estava. E aí, amado, vai acontecer uma coisa: a dilatação, quando ela foi muito excedente, ele não volta, dá uma deformação permanente, ele não volta ao mesmo tamanho, fica assim mais frouxo aquela membrana. Aí, para ela vibrar, tem que ter bem mais potência. Ela agora virou uma membrana não esticadinha, igual um tamborim. Então, ali, ó, pessoas de maior audição, maior sensibilidade auditiva têm problema. Os cristãos primitivos não dispunham de nada disso, né? E nenhuma geração produziu mais para o reino de Deus do que aquela. Se o nosso louvor não for agradável ao ouvido humano, jamais cairemos na graça de todo o povo, como os cristãos primitivos. E ainda, será que o mesmo será aceito diante de Deus? Um outro aspecto a ser analisado, amados, refere-se à intensidade sonora ou potência acústica, em função do prejuízo que isso pode causar ao nosso sistema auditivo, principalmente às crianças. Há pouco tempo eu falei com uma irmã depois do culto, não foi aqui não. Quando eu estava, falei: irmã, senta sempre com essa criança no último banco. A altura estava super. Para uma criança, irmão, o que vai suceder? Ela vai para o colégio, para o grupo maternal, tal, a professora vai chamar: ó, seu menino está tendo dificuldade de aprender. Ele está com... Aí vai daqui, vai dali, vai ao médico, ao otorrino, ele faz um exame. Mas esse menino seu tem o tímpano perfurado, ele tem defeito, tem que colocar um aparelho. Mas como assim? Porque gradativamente aquele som tão alto, era sentado com a criança, ainda aqui, ó, de braço. Vai ver, foi lá atrás que aconteceu. Então, a intensidade sonora ou potência acústica, em função do prejuízo que isso pode causar ao nosso sistema auditivo, principalmente às crianças. Acostumando-se a sons
com grande intensidade, o ouvido humano vai perdendo gradativamente a sua sensibilidade. Essa membrana vai ficando cada vez mais, vou usar o termo, frouxa. O ouvido humano vai perdendo gradativamente a sua intensidade e passa a requerer sons com intensidade cada vez maior, a fim de que se mantenha a mesma sensibilidade. Essa meninada de fone de ouvido, um dia eu passei perto de um rapazinho, 1 metro de distância dele, eu estava ouvindo a música, estava no ouvido aqui o fone. Isso vai danificar seriamente o tímpano dele, a sensibilidade auditiva. E pode observar, de vez em quando ele vai ter que subir cada vez mais o volume. Deu sinal ali, não deu, irmãos? Deu, né? Então já é hora de rematar. Na verdade, os instrumentos deveriam se adequar ao nível da voz e não o oposto, como se vê a maioria das vezes. Diríamos que o nível ideal para os instrumentos deveria ser tal que se permitisse poder ouvir a igreja louvando. E aqui eu coloquei, ó, tá vendo? Níveis aí. Farfalhar de folhagem, ali o vento balançando, olha lá, em decibéis. Aí já é minha área de eletrônica. Limiar da audição, é aquele valor lá, 10 elevado a menos 16 watts por centímetro quadrado. É a menor intensidade acústica que move o seu tímpano, é o limiar da audição. Mas tem também o limiar de sensação dolorosa. Murmúrio comum, um rádio com volume baixo, automóvel silencioso, conversação comum, tá vendo? 65, tráfego intenso numa rua, trem a 100 km por hora, 90 decibéis, britador, avião a jato, 130 decibéis, buzina de carro, uma fala normal e a limiar da sensação dolorosa. Deus foi perfeito e é perfeito e sempre será perfeito na sua criação, tanto do universo como nós. Você pode procurar na NASA, onde você quiser, um instrumento de medição de um parâmetro elétrico, qualquer grandeza elétrica. Se existir um instrumento para medir, provavelmente ele vai ter que ter uma chave. O valor que você quer medir é muito pequeno. Então você tem que aumentar a sensibilidade dele para ele captar aquilo. E às vezes o sinal é muito forte, você tem que mudar, porque pode queimá-lo. Então ele tem um máximo que ele pode medir e tem um mínimo. Não existe, você não vai achar em lugar nenhum um instrumento cuja sensibilidade é mínima, o mínimo que ele pega e o máximo que ele suporta, o limite superior e o limite inferior seja igual ao do ouvido humano. Ou seja, o ouvido humano ele cobre uma faixa que não existe instrumento construído por mãos humanas que possa cobrir isso. E ele faz tudo, e ele muda automático. Tem chave aqui para me mudar aqui? Não, né? Quando eu grito, falo mais alto, automaticamente o seu ouvido, automático, ele reduz o ganho. Epa, deixa eu baixar aqui, por causa do comando. Se eu falar baixinho, 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 você ouve, sabe por quê? Porque ele aumenta, ele vai amplificando, como se aumentasse o volume. Ele aumenta o volume e diminui automaticamente. Somente Deus para fazer uma máquina dessa. Irmãos, para terminar, limite de tolerância para ruído contínuo e intermitente. Isso é interessante para nós. Olha lá. Isso é da norma brasileira, NR. 85 decibéis NPS, nível de pressão sonora, que seria aquele SPL, Sound Pressure Level, nível de pressão sonora em dB. Olha lá, 8 horas, se tiver no nível de 85. De 86 já vai para 7. Está vendo? Os decibéis vão aumentando
E o tempo de exposição vai diminuindo para não atrapalhar o ouvido. 2h30. Olha lá. 112 decibéis. É 15 minutos. Por isso, eu trouxe aqui, ó, para vocês tomarem conhecimento. Aqui, é o decibelímetro. Ele mede, eu já levei ele na congregação aí, e até com medo, o negócio estava 199, 98, quase 100. Porque parece o pastor, ele conhece mais de lei do que eu, parece que tem pessoal que fiscaliza que pode chegar aí despistadamente, chegar aqui, medir. Aí chega lá fora, comunica, ó, tal igreja, o nível lá tá tal. Aí chega uma cartinha, né? Mandando fazer tratamento acústico, porque está perturbando os vizinhos. É o decibelímetro. Ele tem um ajuste aqui, como isso aqui é um microfone que tem aqui, e o ouvido não responde igual ao microfone, então ele tem uma calibração, um ajuste aqui, um botão, que eu aperto, para que ele receba o som e me registre aqui, como se ele fosse o meu ouvido, para ficar correto. É usado para medir. Para medir. Tá? E terminando, são 10h15, 20. 2 criadores de pássaros estavam conversando sobre curió, aquele passarinho. Um deles estava procurando um curió que tivesse sido criado na beira de uma grande cachoeira. Eu quero um curió, mas tem que ser de beira de cachoeira. Qual a razão? Vivendo perto da cachoeira, o pássaro aprende a cantar mais alto, o barulho da água força a fazê-lo. Está vendo o barulho? Ok. 33. Né? 33 é um número interessante. Paramos ali. Amém? Aos irmãos, ao saírem, ali vai ter 2 pessoas, 2 anjos, um à direita e um à esquerda, com uma espada flamejante. Vocês vão pegar com eles o resumo do domingo passado. Tá? E domingo próximo, o pastor disse que um tempo nós teremos, damos continuidade no estudo. Eu agradeço aos irmãos, fico satisfeito, feliz e contente, alegre, transbordante, redundante de alegria. Os irmãos que vieram, se deslocaram lá da sua congregação, vieram aqui participar conosco, e pode ter certeza que vai ser bênção para você, você vai receber todo o material. E com relação àquele material que eu mostrei bonito aqui, ó, que você pode evangelizar alguém para vir encher completar os bancos. Hoje de manhã eu levantei para orar antes de vir para cá, depois deitei ainda, que era bem cedo, e me veio um pensamento a respeito daquilo, que eu vou conversar com o pastor a respeito, para a gente matar 2 coelhos com uma cajadada só. Talvez fazer um trabalho lá no sítio, aí busca todas as congregações, cada um traz um pastelzinho, um bolinho, tal, para não ter trabalho de cozinhar. Fazemos um lanche e vamos conversar sobre aquilo, que é a formação de discípulos. Aí está vazio. Precisava de ter gente aí que recebeu Jesus como Senhor. Que Deus continue nos abençoando, continue abençoando os amados. E se Ele permitir, domingo que vem estaremos aqui. Amém? Amém.